Coração manso e imenso, oásis do meu descanso, novo espaço a que pertenço. Coração de Jesus, nossa esperança, nosso Deus, nossa paz e guarida, coração de uma nova aliança, és a fonte da água da vida, coração de uma nova aliança, és a fonte da água da vida. Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos ao Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, peregrinos, celebramos a Eucaristia em ano jubilar. Uma palavra de saudação aos nossos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Vamos abrir o nosso coração à graça de Deus em comunhão com os nossos irmãos cardeais para que possam escutar a voz do Espírito para esta eleição do nosso Papa, que tenha um coração de pastor à imagem de Jesus. Vamos começar a nossa celebração por reconhecer humildemente que somos pecadores, acolhendo a graça e a ternura de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, desejo ardente do coração humano, olhai benignamente para o vosso povo peregrino neste ano de graça, para que, unindo-se a Cristo, rocha da salvação, possa alcançar alegremente a feliz esperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza. Filipe partiu e dirigiu-se para lá. Quando ia a caminho, encontrou-se com o eunuco etíopio, que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e regressava ao seu país sentado no seu carro. A ler o livro do profeta Isaías, o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Filipe aproximou-se do carro e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe: entendes, porventura, o que estás a ler? Ele respondeu: como é que eu posso entender sem ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir para o carro e sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que ele ia ler era a seguinte: como o cordeiro levado ao matadouro, como a ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi humilhado e não se lhe fez justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a sua vida desapareceu da terra. Eunuco perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é que o profeta está a falar? De si próprio ou de outro? Então Filipe tomou a palavra e, a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Ao passar por um lugar por onde havia água, o eunuco exclamou: ali está a água, que me impede de ser batizado. Mandou parar o carro, desceram ambos à água e Filipe batizou-o. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco deixou de o ver. Mas continuou o seu caminho cheio de alegria. Filipe encontrou-se em Azoto e foi anunciando a boa nova a todas as cidades por onde passava, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor.
povos da terra, bendizei o nosso Deus. Fazei ressoar os seus louvores. Foi Ele quem conservou a nossa vida e não deixou que os nossos pés vacilassem. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi. Vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Meus lábios o invocaram e minha língua o louvou. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai,
Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é aquele que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, dirijo uma palavra fraterna e cordial a quantos impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia nos acompanham pelos meios de comunicação social, nomeadamente os idosos e doentes que connosco celebram a Eucaristia. Uma saudação fraterna igualmente ao Centro Comunitário de Solidariedade e Integração da Diocese de Braga. Unimo-nos em igreja e rezamos pelos nossos irmãos cardeais em conclave que procuram escutar o Espírito Santo. Peçamos para eles a docilidade de coração e a fortaleza de espírito, para que deem à igreja um pastor segundo o coração de Jesus. Nesta Semana das Vocações, que a escuta aos sussurros do Espírito Santo sejam luz no nosso peregrinar de esperança. Irmãos e irmãs, o tempo pascal é solenemente marcado pela ação evangelizadora da Igreja nascente. Somos como que arrastados para a beleza, profundidade e intensidade com que nos são descritos os pormenores que conduzem os passos dos apóstolos. É surpreendente ver os atos, ou seja, a ação do Espírito Santo naqueles homens simples e as maravilhas que através deles são realizadas. Acompanhemos a palavra que a liturgia nos oferece neste dia. Após o martírio de Estevão, teve início uma dura perseguição aos discípulos de Jesus, que começaram a dispersar-se. A consequência deste difícil momento dos primeiros discípulos é a difusão e o anúncio do Evangelho pelas regiões da Samaria e da Galileia. O texto dos Atos dos Apóstolos, que ouvíamos na primeira leitura, narra uma cena que é chave de leitura, quer para o discipulado, quer para o anúncio de Jesus Cristo. Dois homens encontram-se na estrada que atravessa o deserto de Jerusalém para Gaza. Um deles é o eunuco etíope, que regressava de Jerusalém marcado pelo desejo e pela busca de Deus. O outro é Filipe, que, orientado por um anjo, o incita a seguir por aquele caminho e a aproximar-se da carruagem do etíope. Filipe é descrito como um homem confiável, inteligente e cheio do Espírito Santo. Agora, como discípulo perseguido, coloca-se à escuta do homem que leu um texto do profeta Isaías. Este encontro não é uma coincidência. Poderíamos dizer sim e falar até de uma deuscidência, porque é Deus quem torna possível este momento. Irmãos e irmãs, a sede de Deus destes dois homens desencadeia neles três movimentos: acolhimento,
Filipe não pergunta pelo historial do etíope, acolhe-o simplesmente, levanta-se e vai ao encontro. Proximidade não leva condições nem as impõe. Subiu para o carro e sentou-se junto dele. E o diálogo aproxima-se em atitude de escuta e pergunta: entendes porventura o que estás a ler? E a resposta: como é que eu posso entender sem ninguém me explicar? Certamente que muitas vezes nos perguntamos se estamos a corresponder à nossa vocação de batizados e se estamos focados no nosso agir de cristãos que nos impele a anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Este anúncio, irmãos e irmãs, também hoje não está isento de dificuldades. Porém, é essencial que nos recordemos que a ação é do Espírito Santo e nós somos simplesmente instrumentos da ação de Deus. O texto que acabamos de escutar lembra-nos que o anúncio do Evangelho não acontece só nos grandes momentos e acontecimentos. Não. A evangelização acontece em cada encontro e até, às vezes, nos desencontros da nossa vida, nas realidades mais simples e escondidas que pautam o nosso peregrinar de todos os dias. Que bom seria que em cada encontro e com cada pessoa que se cruza com a nossa vida pudéssemos acolher, tornarmos-nos próximos e escutá-los. As canseiras e cansaços do tempo corrido e apressado e, quiçá, tantas vezes estéreis, poderão ser de facto o grande obstáculo no anúncio do Evangelho. Corremos, sim, corremos para quê e para quem? Coloquemos o nosso olhar neste apóstolo Filipe e tornemo-nos os Filipes de hoje, para que, atentos à voz do Espírito, sejamos facilitadores da ação de Deus no nosso mundo. Irmãos e irmãs, no Evangelho o próprio Jesus refere que todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. São João, na primeira parte da leitura do Evangelho de hoje, foca-se na necessidade de ouvir e aprender. A escuta da palavra de Deus é essencial para realizar e descobrir o pão da Eucaristia. A celebração da Eucaristia e a liturgia da missa conduz-nos ao pão do altar através do pão da palavra. E hoje, certamente que nos recordamos naquele relato evangélico de Emaús que leva os viajantes a reconhecer o ressuscitado na partilha do pão, depois de lhes ter explicado as Escrituras. E hoje somos nós chamados a percorrer este mesmo itinerário espiritual. Não podemos contentar-nos em ouvir e entender as Escrituras, o que não é pouca coisa, mas precisamos de as aprender. Precisamos de ter a relação com ela, com a Palavra de Deus. Precisamos e necessitamos de a assimilar, de a saborear e de a reter no nosso coração e na nossa vida. Não se trata simplesmente de memorizá-la, trata-se de algo muito maior, dar-lhes vida em nós e a partir de nós. Jesus aprendeu com o Pai e é isso que Ele nos diz, para aprendermos com Ele. E esta aprendizagem permanece e permanente é o que nos leva de volta a Jesus, o pão da vida. Confiemo-nos a Maria, Mãe da Escuta, Senhora da Confiança e Mestra no Discipulado, para que ousemos à proximidade com a palavra do seu Filho.
O Senhor da vida e da história dá à humanidade peregrina no tempo a ajuda do Espírito para que possa descobrir o caminho do bem para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Invoquemos o Pai do céu com firme esperança, cantando. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos cardeais e leitores, para que estejam atentos à voz do Espírito e alegrem o povo santo de Deus com um Papa que o ilumine e guie com verdade o Evangelho, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pela paz e unidade de todas as igrejas, pela benevolência de Deus para conosco e pela salvação das nossas almas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por este santuário e por toda a Igreja Católica e Apostólica, de uma extremidade à outra da terra, para que neste ano santo se renove no encontro com Cristo vivo e irradie a esperança viva que habita, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, pelos que lembram os pobres e aflitos, dos idosos, dos doentes e dos estrangeiros, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que levam uma vida cristã na virgindade ou no matrimónio, pelos pais e mães de família e pelos seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que vivem longe dos seus lares, pelos que não têm casa nem trabalho, e pela libertação dos que estão presos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis cristãos abatidos ou em provação, pelo regresso dos que se afastaram e pelo repouso dos irmãos defuntos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos aqui presentes, pelo que neste momento rezam conosco e por aqueles que nos pediram que se lembrássemos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, a nossa oração, fazei que todo o homem vos conheça como o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Chama viva da minha esperança, este canto soa para ti, saio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti.
Ele está no meio de nós. O nosso coração está em Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Hosanna nas alturas,
Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo José e todo o Colégio Episcopal e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Realmente a paz ao nosso dia, a atividade da nossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, da perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a paz. Não lhes aos nossos pecados, a fé da vossa Igreja, e dai-lhe o grão da paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos e dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós irmãos, saudai-vos na paz. Por
espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Anunciar aos povos
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos sustentais com o mesmo pão e a mesma esperança, confirmai-nos na vossa graça, para que formemos em Cristo um só corpo e um só Espírito, e com ele ressuscitemos para a glória celeste. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, fazemos agora a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Seja todos uma continuação de uma santa peregrinação neste ano jubilar, que o Senhor, e também a dias de celebrarmos a peregrinação aniversária de maio, que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja, nos ajude a viver em igreja e como filhos. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.
resurrexit, sic ut dixit